aí, meu amigo, minha amiga ligados no Que Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para abrir mais uma semana falando de NFL, porque começou o período dos training camps, é isso aí. No sábado, o Baltimore Ravens teve os seus calouros se apresentando, foram os primeiros a reportar para o começo dos treinamentos da pré-temporada, então já dá para a gente falar aqui de algumas novelas que vamos ver nos próximos dias, alguns holdouts prováveis, algumas discussões, algumas polêmicas. Vou trazer algumas, quero, claro, saber a opinião de vocês sobre outras novelas ou o que você pensa sobre essas novelinhas que eu vou citar no vídeo de hoje. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, deixa o seu hype aí, ajuda bastante gente com o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa. Se puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem o Amigo Ligado Plus, né, que hoje ainda vai rolar um bate-papo, né, tava devendo isso aqui, vai rolar hoje às 7 da noite um bate-papo com o pessoal do Amigo Ligado Plus. E com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, modelo Nike Game, né? Camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, Fanática, nossa parceira. Aqui embaixo, na descrição, tem o link, tem cupom de descontos, e em breve vai ter a camisa do Toque Passa. Vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá então, porque faltam 52 dias para o kickoff, a partida entre o Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Jogaço para começar com tudo a NFL. E aí no dia seguinte, meu amigo, 6 de setembro, faltam 53 dias para o primeiro jogo da NFL em solo brasileiro, o jogo entre Eagles e Packers lá na Neoquímica Arena, expectativa monstra. Você que está contando os dias, já dá para começar a entrar no clima do futebol americano, porque hoje sai o EA Sports College Football, né? O jogo, a volta da franquia de College Football nos videogames. E putz, eu tô na ansiedade monstra aqui, tá? Eu quero muito pegar esse jogo. Tô tentando conversar com os caras. A grana tá apertada nesse momento, né? Não é um jogo barato assim, mas estão falando muito bem do jogo. Não posso cravar para vocês compra que vai ser legal, porque eu não testei o jogo ainda. Tô tentando conversar com o pessoal da EA, porque eu tô afim de jogar e quem sabe a gente fazer umas lives aqui para conversar sobre o College Football. Lembrando que no final de agosto sai também o Madden, né, a nova edição do Madden, então dá para esquentar os motores, se preparando para a temporada de futebol americano que está se aproximando. Vou começar o programa de hoje com mais uma homenagem, mais uma triste notícia para a comunidade do futebol americano, porque morreu neste final de semana, aos 40 anos recém-completados, Jacoby Jones, ex-recebedor, retornador, um dos nomes mais queridos pela torcida dos Ravens nos últimos anos, né? Ele que fez parte de momentos históricos da equipe na conquista do último Super Bowl 47, lá em 2013, né? Foi dele a recepção de 70 jardas para o milagre do Mile High, né, naquela jogo divisional contra o Denver Broncos em 2013, aquele jogo que foi para prorrogação dupla, até termos a vitória do Baltimore Ravens, e foi dele também o touchdown de retorno, o mais longo touchdown da história dos Super Bowls. Ele recebeu um touchdown no Super Bowl 47, né, na vitória contra o San Francisco 49ers, e no kickoff do segundo tempo ele retornou simplesmente 108 jardas num dos momentos mais icônicos, uma das melhores narrações que nós temos na história da NFL no Brasil, né? Everaldo Marques, mas antes teve o Mile High também, foi do arranha-céu aquela jogada. Então, grandes momentos envolvendo o Jacob Jones, que recebeu todas as justas homenagens dos ex-colegas de time, ex-equipes, ele que foi draftado pela equipe do Houston Texans, né? Em 2007, uma terceira rodada, vindo de uma escola de segunda divisão do college football, e agora nos deixou. Fez aniversário na semana passada, na quinta-feira, e morreu. As causas da morte não foram reveladas, mas fica aqui também a homenagem e o pesar da família do Toque Passa. Vamos lá para o toquepassa.com, porque nós temos mais notícias. Ó, tá agitadinho, deixa eu colocar aqui na tela. Olha aqui o destaque aqui, ó. Jordan Addison, dos Vikings, detido, foi encontrado dormindo no volante do carro. Essa aqui, meu amigo, vou falar para você, né? A polícia de Los Angeles foi chamada, segundo os reports lá do Los Angeles Daily News, foi chamada porque tinha um carro ali atrapalhando o trânsito na rodovia, estava parando uma faixa, e aí a polícia chegou lá e encontrou um Rolls Royce e com o Jordan Addison dormindo, né, no banco ali do motorista, tá? Ele passou por todos os testes ali para verificar a possibilidade de uma denúncia, né, de dirigir sob influência de entorpecentes. Não se sabe o que seria o caso, mas aí ele foi detido
por volta das 11h30 da noite. 2 horas depois foi liberado, já no sábado. E agora a gente vai aguardar, né, qual que vai ser o desenrolar, o que vai ser determinado pela polícia, onde ele vai ser encaixado. Mas é um probleminha que não precisa, né, Edson? Vamos ser sinceros. Semana passada eu vim aqui para trazer uma notícia triste pra caramba, né? Os Vikings chorando a morte do calouro, o Kyrie Jackson, que se envolveu num acidente de trânsito, e aí tem suspeita de álcool, né? Na direção, em todo aquele caso. Não era ele que dirigia, mas quem dirigia poderia estar alcoolizado. E aí você vai lá, meu amigo, pro cara dormir no volante, parado no meio da rodovia, você imagina o estado que ele estava dirigindo antes, né? Que bom que dormiu, pelo menos, né? E não com um carro em movimento. Mas, cara, é uma irresponsabilidade tremenda. O Edson, que no ano passado já teve problema ali, foi fichado com excesso de velocidade e direção perigosa, dirigindo uma Lamborghini Urus no ano passado, pouquinho antes do primeiro training camp dele. Então, já não é um cara que, né, é reincidente em problemas de trânsito. E vamos ser sinceros, né, meu amigo? Quanto cara da NFL com problema aí de dirigir alcoolizado ou intoxicado. É, vamos lá, né? O Edson é um bom jogador, teve a temporada de calouro com 70 recepções, 911 jardas, 10 touchdowns, um cara que faz uma dupla boa, eu acho, ali com o Justin Jefferson, tá bem servido de recebedores a equipe dos Vikings, mas precisa colocar a cabeça no lugar, né? Vamos nessa porque não dá. E aí a gente volta lá pro site, que já dá para abrir um pouquinho o tema principal de hoje, porque o T. Higgins não deve ganhar contrato com os Bengals antes do fim do prazo dessa tarde. Lembrando que essa segunda-feira, às 4 horas da tarde da Costa Leste, 5 da tarde no horário de Brasília, é o prazo final para jogadores que foram tagueados assinarem contratos de múltiplos anos. Só falta o Higgins, né? Eu até falei no plural, não sei porquê, porque é só o Higgins que ganhou a tag e não ganhou um contrato longo, e segundo o Ian Rapoport, não vai rolar contrato longo para ele, né? O Ben Baby da ESPN já tinha falado que não estava tendo conversa de contrato de múltiplos anos por parte dos Bengals com o T. Higgins. O Higgins não apareceu durante o trabalho da off-season, né, nem nos OTAs, nem no mandatory minicamp, né, o treinamento obrigatório, mas porque ele não tinha assinado a tag. E aí, não tendo assinado a tag, você não tem contrato e você não pode ser multado. Assim que acabou o treinamento obrigatório, ele foi lá e assinou a tag dele, garantindo 21,8 milhões de dólares totalmente garantidos, né, para essa temporada, é o caso da franchise tag, mas não vai rolar contrato longo, então no ano que vem ele vira um free agent. 21,8 milhões é uma boa grana? Muito boa grana, não tenho dúvida nenhuma, resolveria minha vida, tá? 28 milhões de dólares, pô, é mais de 100 milhões de reais, resolveria os meus problemas. Mas, eu acho que de todo mundo, né? Mas ele ainda assim é apenas o 16º mais bem pago recebedor no momento e pode ficar mais para trás ainda, se o Ayuk assinar um contrato, se o CeeDee Lamb assinar um contrato. Então, quer dizer, é um mercado de wide receivers inflacionou, teve um boom aqui nos últimos dias, nos últimos meses e até nos últimos anos. Então, né, não vale tanto assim. E a equipe dos Bengals, bom, sabe que tem mais coisa para resolver, né? Tem o Ja'Marr Chase para dar o contrato. O cara tá aí no seu 4º ano do contrato de calouro, tem o 5º ano ainda, mas é uma coisa que tem que resolver, vai ter que botar dinheiro ali. Deve fazer uma situação parecida com o que eles fizeram com o Jesse Bates no ano passado. O Bates jogou com a tag, o que deve acontecer com o T. Higgins. T. Higgins falou que tá aí pensando na equipe dos Bengals, mas aí você vai embora. Enquanto isso, você treina um calouro, um cara para ser o substituto. Eles pegaram o Jermaine Burton de Alabama, né, na 3ª rodada no draft desse ano, então podem trabalhar com esse nome para tentar substituir, porque sabem que vai ter que gastar bastante grana ali com o Ja'Marr Chase. Mas é um jogador grande, né? Um jogador que tem aí ótimos números. Temporada passada aqui, ele não foi tão bem porque teve 12 jogos apenas, mas foi 42 recepções, 656 jardas e 5 touchdowns. Temporada limitada, perdeu 5 jogos por lesão, mas desde que foi draftado, né, ele teve aí 257 recepções, 3.648 jardas e 24 touchdowns em 4 anos. Bons números do T. Higgins, que é sim um dos melhores recebedores que tem na NFL neste momento.
Não é o número 1 porque tem o Jamar Chase lá, mas, cara, teria fila de times aí a fim de buscar o T. Higgins. Não tenho dúvidas, o ano que vem já é um nome que tá todo mundo circulando ali, assim, quero esse cara pro meu time. Vamos lá então, porque nós temos o Training Camp começando, já foi aí dado o pontapé inicial, com os calouros, os Ravens se apresentando no final de semana, os Texans serão os primeiros a se apresentarem de forma completa, com os veteranos se apresentando junto com os calouros já na quarta-feira, dia 17, é o time que joga o jogo do Hall da Fama, então pode se apresentar um pouco antes, vai ser o jogo contra os Bears se apresentam dia 19, se não me engano, então já começa a agitar aqui. Os primeiros dias são mais calmos no training camp, né, porque aí é muito trabalho interno, condicionamento físico, até a galera começar a colocar os pads e ter treinamento de campo, mesmo demora um pouquinho, mas já começa a dar uma agitada, principalmente na questão de bastidores. A gente já começa a ouvir muitas novelas, gente que não se apresenta, gente que se apresenta, mas faz um hold-in, né? Ele tá lá, mas não vai treinar, ele se apresenta só para não ser multado. Mas, ó, eu não vou conversar com ninguém, não vou para campo, vou ficar aqui na academia, alguma coisa do gênero. E tem cara que vai fazer holdout mesmo. Ah, não vou apresentar, não vou fazer, tô afim, quero ser trocado, então tchau, tá? As novelas já podem rolar, então, e é isso que a gente fica olhando, porque aí tem trama, tem tensão do torcedor pensando nos jogadores dele. E lógico, tem outras novelas que a gente tá afim de acompanhar, outras histórias desses training camps. Por exemplo, eu quero ver muito como vai ser o Chargers do Harbaugh, tô de olho nisso. Quero ver o Caleb Williams, como ele vai desenvolver, né? E tem briga por titularidade de QB, que eu acho que é um dos pontos que a gente sempre chama atenção aqui, começando lá em Pittsburgh, né? Porque os Steelers têm dois quarterbacks veteranos, né? Você tem ali o Russell Wilson e o Justin Fields disputando essa posição. O Mike Tomlin já falou que quem larga na pole position é o Russell Wilson, ou seja, a posição é do Russell Wilson até que ele perca, até que o Fields conquiste essa posição. E aí tem uma coisa, o Fields não vai deixar quieto, né? A não ser que o Russell Wilson esteja um desastre e perca essa posição, o Fields vai aceitar o banco de reservas numa boa? Eu acho pouco provável, né? Bom, ele pode tentar fazer uma boa pré-temporada para enganar um trouxa aí, quer dizer, para convencer alguém de que ele merece uma chance. Não sei, às vezes um time perdeu o seu quarterback titular, machucado, né, acontece de lesão, então você tenta fazer uma troca junto com a equipe do Pittsburgh Steelers. Russell Wilson titular, você pode trocar o Fields, ganhar alguma coisinha no próximo draft. No meio da temporada, até isso pode acontecer, alguém que perde ali nas primeiras semanas pode ir buscar o Fields para ser o seu quarterback, porque ele está buscando a sua permanência na NFL. Lembrando que o Russell Wilson e o Justin Fields estão em seus últimos anos de contrato. Os dois jogadores viram free agents na próxima janela, né? A não ser que cheguem a um acordo aí com os Steelers e garantam um contrato mais longo, mas por enquanto os dois estão acertados ali para virarem free agents. E também temos brigas de quarterbacks que estão ali, um calouro contra um veterano. E aí, vai começar a temporada com o calouro? Alguém que foi draftado até no começo, nas primeiras rodadas, a gente teve um draft maravilhoso. Caleb Williams e Jayden Daniels vão ser titulares, isso a gente já sabe. As duas primeiras escolhas do draft já estão garantidas como titulares. Mas e no caso, por exemplo, dos Patriots, com o Drake May, que foi a escolha de número 3? Muito se diz que o Jacob Brissett deve ser o quarterback titular no começo da temporada. E eu acho que é correto. Eu sei que o torcedor tá louco para ver o Drake May jogar, tá com muita expectativa, mas ele era um talento que era considerado cru, um cara que precisava evoluir um pouquinho. E o que eu acho o ponto principal nesse momento é olhar o elenco. Eu acho o elenco dos Patriots muito ruim, muito fraco. E colocar o cara para jogar neste momento pode queimar um jogador, pode queimar a escolha alta de draft. O começo do calendário dos Patriots é complicadíssimo, cara. Tem Bengals, Seahawks, tem Jets, 49ers, Dolphins. É uma sequência muito pesada para o começo, com um elenco ruim. Quando você coloca um quarterback como o Drake May, se não der certo, você vai falar, ih, rapaz, já mais uma escolha errada de draft aí, mais um camisa 10 que vai fracassar em New England. Se você bota o Jacob Brissett, que é um cara que tem experiência, que está acostumado inclusive a lidar com elencos ruins, né? Nunca foi um cara para brigar lá no alto. Você, se der errado ali, fica bem claro que o elenco é ruim.
né? E aí você coloca o Drake May e o que vier a partir daquilo é lucro. No momento que os Patriots já não tiverem mais pretensões de chegar nos playoffs, ó, ficou provado, o elenco é fraco, o time tá numa reconstrução e agora eu vou dar uma experiência de campo pro Drake May. Eu acho que seria mais cabível fazer isso. Lá nos Vikings tem uma disputa interessante, porque você tem o Sam Darnold contra o J.J. McCarthy. Eu sou um cara que tenho minhas críticas ao McCarthy, não acho que ele era talento de primeira rodada. Sam Darnold já me enganou mais, né? Eu acho que ele podia ter encontrado um caminho melhor. Brigou por playoffs, falei até aqui no vídeo da sexta-feira, brigou por playoff na equipe dos Panthers? Sim, mas numa divisão que era horrível e ele era só mais um cara horrível dentro de um monte de coisa horrível que tinha lá, né? E perdeu no momento que era para decidir, com o Tom Brady, que não fazia um ataque funcionar para os Buccaneers, teve a chance de eliminar os Buccaneers do Tom Brady, e aí ele sim entregou a paçoca na reta final. Então eu não acho que ele vá ser um grande cara. Aqui você tem um time bom, você tem um time mais arrumadinho, mais, né, ajustado, com uma comissão técnica mais estabelecida. Então talvez o McCarthy e o Darnold possam de fato fazer uma briga ali. Eu não vejo tanto problema como eu vejo mais com relação ao Drake May. Também lá na equipe dos Broncos tem uma disputa, quem vai ser o quarterback titular. Você tem Zach Wilson, você tem o Jared Stidham ou você tem o calouro, o Bo Nix. E aqui eu acho que a gente tem uma situação igual também, mas não pelo cenário maravilhoso, né? O time dos Broncos é um elenco fraco para mim, no geral, né, no todo. E eu não sei se o Zach Wilson é um bom quarterback ponte. Ele não era um bom quarterback. Falar Zach Wilson e um bom quarterback na mesma frase é um tanto quanto complicado. Não sei se o Stidham é um bom quarterback ponte. Eu não acredito que seja bom. Então o Bo Nix eu não via como um talento de primeira rodada, mas dada toda a loucura que estava aquele draft de buscar receber um quarterback, entendi, buscar, eu preciso desse cara, eu preciso dar uma resposta, então você buscou o Bo Nix, eu não teria problema. Eu não teria problema em vê-lo em campo, né? Eu acho que todos os cenários não são os ideais. O torcedor dos Broncos deve imaginar isso. Aí você bota o Bo Nix para ver o que é esse jogador, dá uma experiência de campo para ele, vai lá, porque né, não é com o Wilson eu já sei o que esperar, não é coisa boa. Com o Steelers eu também já sei o que esperar e não é lá grande coisa, então dá um tempinho a mais para o seu quarterback jogar. Claro, também pode entrar na situação dos Patriots, falar assim, ó, o elenco não é dos melhores, eu vou deixar bem claro que o elenco não é dos melhores e o que vier com o Bo Nix é melhor, mas eu acho que o Sean Payton é mais aquele cara de, né, ele é um treinador mais estabelecido do que é o Mayo, né, então ele pode fazer um pouquinho mais dessa história. Talvez a gente tenha um draminha lá nos Falcons, não aposto nisso, mas não vou descartar, vou citar aqui, só que nós temos aquele climão do Michael Penix, né, sendo draftado depois do Kirk Cousins ganhar aquele maravilhoso contrato para ser o quarterback titular da equipe dos Falcons. Então fica aqui a citação, só para não passar batido. Sobre holdouts, a gente tem algumas situações, algumas novelas que podem acontecer, uma que dá para quase apostar nesse momento, envolve o Brandon Ayuk na equipe do San Francisco 49ers, né? Já foi no longo das sei lá quantos meses que a gente está falando aqui do Ayuk. Ah, os 49ers não me querem lá. Ah, não, porque a gente quer sim, a gente não pensa em trocar. Essa é a ideia do San Francisco 49ers. O Ayuk já falando, ah, posso ir para os Commanders, posso ir para os Steelers, já dando opções para ele jogar aqui. São Francisco quer o jogador, essa é a notícia, eles querem ter lá todo mundo, o Deebo Samuel, eles querem o Ayuk, só que eles não querem pagar o que o Ayuk acha que merece, né? Os reports, os relatos aqui são de que o Ayuk tá olhando ali o contrato do Amon-Ra St. Brown, que é o mais bem pago recebedor da NFL. Contrato de 120 milhões por 4 anos, 30 milhões por temporada. Não vai receber, porque você tem um time que tem um Bolsa, que já ganha bastante, que você tem o Christian McCaffrey, que você tem o Deebo Samuel, você vai ter que dar um contrato pro Brock Purdy no final dessa temporada. Então, colocando nas contas, não fecha, não fecha. Tem que baixar um pouquinho a pedida, mas o Ayuk sabe que vem de um ano incrível, que foi o melhor recebedor do time no ano passado. Então, ele quer capitalizar isso e pode rolar uma troca. Quem sabe, né? Então pode ter um draminha a mais quando os 49ers se apresentarem. Tem gente que está de olho nesse contrato. Por exemplo, o Ja'Marr Chase, né? Ele não foi nos OTAs, foi no minicamp obrigatório. É um contrato menos urgente, porque ele está entrando agora no seu 4º ano de contrato de calouro, tem o 5º ano já assegurado lá, então os Bengals trabalham com essa questão.
estão resolvendo o T. Higgins, mas estão, claro, priorizando o que acontece com o Ja'Marr Chase, porque ele sim é o principal, é aquela conexão com o Joe Burrow, sabe que não vai conseguir pagar todo mundo, né, como gostaria de fazer, mas o jogador, o Chase, por mais que ele saiba que ele é o cara para receber essa grana, tá olhando os outros também, tá olhando outros jogadores que estão a fim de receber contrato, porque ele sabe, pô, o cara foi pro bowler uns 3 anos que teve na NFL. Né? É um dos principais recebedores. Ele sabe que é hora de botar dinheiro no bolso. Ele sabe que ele pode, por mais que ele tenha 2 anos de contrato ainda e o contrato que ele assinasse agora só passaria a valer daqui 3 anos, o signing bônus cai na hora. E aí você fica confortável, tem um futuro garantido ali, joga sem medo, joga tranquilão. Né? Não acho que vai rolar holdout do Ja'Marr Chase, mas é uma historinha que vai circular, que vai permear esse training camp da equipe dos Bengals. Né? Os jogadores que estão insatisfeitos, como o T. Higgins, mas o Ja'Marr Chase também é um papo a se observar. E aí nós temos um poço ali, um foco que é bastante grande durante essa off-season, durante esse training camp, que é o Dallas Cowboys. Né? Porque o Dallas Cowboys você tem ali algumas situações muito questionáveis. O Dak Prescott entrando no seu último ano de contrato. O quarterback no último ano de contrato é uma coisa rara de acontecer, né? Ainda mais como um cara como o Dak Prescott. Lembrando que ele não pode ser tagueado no ano que vem. CeeDee Lamb tá aí no seu último ano de contrato de calouro. Você tem o Micah Parsons já disponível a receber o contrato depois de ter feito 3 temporadas como calouro. Eu não espero drama do lado do Micah Parsons, porque ele tá indo pro 4º ano, já tá o 5º ano garantido lá, e ele sabe que tem gente na fila dele. Né? Ele sabe que os Cowboys querem ficar com ele, mas tem uma filinha ali para ser renovado. Algumas situações que os Cowboys foram empurrando com a barriga e estão no momento mais delicado. O Dak Prescott tem falado para todo mundo que ele não tem problema nenhum, tá seguro, pode jogar com o último ano de contrato, não tem problema. A gente não sabe até que ponto isso aqui é da boca para fora, até que ponto é realidade, mas a impressão que eu tenho olhando os Cowboys nesse momento é de que existe um all-in, que foi falado lá atrás, mas não no quesito de vamos fazer tudo para ganhar. É do tipo assim, é all-in para vocês, Dak Prescott e Mike McCarthy. Né? O treinador e o quarterback, cara, é a última chance que vocês têm de ganhar alguma coisa aqui. Se não ganhar, no ano que vem a gente vai buscar outro caminho. O Mike McCarthy não ganhou uma extensão contratual nesse ano, está em seu último ano de contrato como head coach na equipe dos Cowboys. O Dak Prescott também no último ano. Então, se as coisas não andarem, não forem adiante como se espera que vá lá há tanto tempo, pelo menos uma final de conferência, né? Voltar os Cowboys para a final da NFC, dá tchau para os dois e vão buscar outro caminho a partir daqui. Muito provavelmente assinando com o CeeDee Lamb e com o Micah Parsons, mas vou buscar um outro quarterback e vou buscar outro treinador, o que é uma situação ruim, né? E certamente o Parsons e o CeeDee Lamb vão ficar de olho nisso para definir o futuro dele. O CeeDee Lamb quer ser pago agora, não há dúvida nenhuma disso. Ele foi o melhor recebedor da NFL na temporada passada, quem mais recebeu passes, né? 135 passes, foi eleito ao Pro, vem de uma boa temporada, vem de ótimos anos na NFL, se colocou ali como um dos principais recebedores da liga nessa era aqui. Então, cara, ele tá no último ano de contrato, né? Ele não apareceu durante os OTAs nem o minicamp, né? Então ele pode ser multado, porque ele não foi no minicamp, mas como é contrato de calouro ainda, os Cowboys podem deixar passar essa multa aí, ou então até multar, mas aí compensa depois quando for assinar um acordo. Eu acredito que eles vão pagar o CeeDee Lamb. Talvez a conversa esteja na questão de valor e projetando o futuro. Porque o CeeDee Lamb deve estar pensando, tá, hoje eu sei, eu tenho o Dak passando a bola. Goste ou não, é o Dak Prescott. Quem que vai ser o quarterback ano que vem? Não sei. E aí, vão buscar alguém? Como é que eu fico nessa história, né? Porque aí eu vou perder meu valor, vou perder meu destaque na liga, lidando com quarterbacks, né, de plano B, sei lá, o Trey Lance vai ser o quarterback, acho pouco provável. Então eu acho que essa história aqui, ela pode se arrastar um pouquinho. Talvez o CeeDee Lamb não aparecendo nos primeiros dias de treinamento, vale a pena ficar de olho lá na equipe do Dallas Cowboys. Tem outros casos, por exemplo, o Sutton, o Courtland Sutton, dos Broncos, pode também causar um pouco, né? Tem mais 2 anos de contrato ainda, mas é um cara que está vivendo uma reestruturação. São 13 milhões que ele vai ganhar esse ano ainda. Então, cara, qual que é o meu papel nessa reestruturação do time? Como eu vou jogar? Quem vai ser meu quarterback? Putz, quero ser trocado, quero ganhar mais protagonismo na NFL. O Davante Adams
Também pode ter, estão falando essas coisas. Cada vez fica mais quente uma possível troca para uns Jets. Qual seria o momento para isso? Durante a off-season ou quando a temporada estiver rolando? De contrato de quarterback, também tem outros casos para a gente ficar de olho. Por exemplo, o Tua Tagovailoa. É o último ano de contrato na equipe do Miami Dolphins. Qual que é o papo, né? Os Dolphins vão esperar acabar a temporada para definir o futuro? Tipo, vale a pena ou não? Mas qual que é a alternativa? Qual que é o pensamento na equipe do Miami Dolphins neste momento, né? O Tarek Hill falou aí na ESPN que o Tua merece ser o mais bem pago quarterback da NFL, porque a liderança dele dentro de campo... Ah, cara, vamos lá, né? Calma aí, o Tark Hill. Tem falado demais aí. A gente tá falando muito, tá afim do seu contrato, tudo bem, eu entendo, mas, né, mais bem pago pro Tua é forçar um pouquinho a amizade aqui, né? Liderança, tá bom, me leva lá, eu tenho um bom discurso também, eu vou ajudar bastante no vestiário, mas não é o caso. O Tua é uma indefinição grande. Não acho, não é o perfil nem dele, né, de fazer um holdout, mas é uma conversa que eu acho que vai girar ali ao redor da equipe do Miami Dolphins. E o Jordan Love, na equipe dos Packers, né? No ano passado eles chegaram a um acordo ali que era bom, era uma aposta para os dois lados, e neste momento o Jordan Love parece ter nas mãos uma vantagem. Terminou muito bem a temporada, então sabe que é um momento que ele pode lucrar alguma coisa a mais, vai ganhar cerca de 12 milhões nesse ano, mas não tem contrato para o próximo ano, são void years que existem no seu vínculo lá, que era uma garantia dos Packers para não ter problema no futuro. E aí, como terminou bem, cara, é hora de botar o burro na sombra, né? É hora de ganhar minha grana aqui e mostrar alguma coisa. Tempos atrás, eu até citei essa questão do Jordan Love, questão de contrato, né? Falei aqui de quarterbacks de contrato, e me disseram que saiu o report lá na NFL Network, que olha, era questão de tempo, estava muito próximo para ter um contrato, e aí faz um tempinho já, não era tão próximo assim como se apontava, eu até comentei, não é tão próximo assim. Os Packers têm que olhar, os dois lados estão olhando o valor. Né? O Jordan Love sabe que pode jogar um pouquinho mais alto, porque a última impressão foi muito boa, enquanto os Packers estão tentando trazer, falam assim, tá, foi um bom primeiro ano dele como titular, mas e agora? Como é que vai ser um segundo ano? É diferente calouro, né? Porque ele já tem aquela garantia de contrato, ele não tem mais esse pontinho de você testar o segundo ano. É aqui agora, pague, e aí se arrependa, ou não pague e depois se arrependa. É uma situação que fica complicada para os Packers e também para o Jordan Love. Para o Love, melhor, jogam lá em cima e ok, vamos nessa. Se eu for bem ainda lá na frente, eu vou ser recompensado. Agora os Packers têm medo de colocar uma graninha a mais. Vamos lembrar, até o caso do Jones na equipe dos Giants. Teve um bom primeiro ano ali sob o comando do Brian Daboll, ganhou o contrato e depois não rendeu mais. E aí? Aí os Giants estavam um pouquinho presos num contrato que não era tão bom assim. Essa é a preocupação da equipe dos Packers, certamente. Eu não acho, não estou comparando aqui o Jordan Love com o Daniel Jones, tá? Por favor, calma. Mas é só uma questão de um bom primeiro ano não garante nada. Quando você pega um calouro que faz um bom ano, CJ Stroud, os Texans estão tranquilos, fez um ótimo primeiro ano, ok, tem um garantia de um segundo ano, no terceiro, para tomar a decisão ainda se eu vou ativar o quinto ano, tá sossegado. Né? Tem um bom espaço aqui para entender quem é esse cara para o contrato. A equipe dos Packers não tem essa questão mais, até porque passou muitos anos como calouro lá no banco de reservas do Aaron Rodgers. Quero saber a opinião de vocês, mais novelas, comentários, deixa aqui embaixo e a gente se fala. Aquele abraço.